Então já está sentadinho desse lado, ou sentadinha, como se diz hoje em dia, para ver o Dia D. Ora, o Dia D, como sabem, é um programa criado aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro para analisar o país a partir do lado direito. Semanalmente estão aqui 2 comentadores, sendo que o total são 4, e esta semana está o Vasco Rato, repetente, e está o Miguel Morgado. O que é que vamos falar hoje? Olha, a reta final da campanha eleitoral, e o Miguel Morgado ainda precisa de uns minutinhos para falar do discurso do Sr. Emmanuel Macron no Parlamento Europeu. Miguel, vou começar precisamente por ti. Análise desta reta final da campanha. Estás mais entusiasmado? Parece que há ali um taco-a-taco entre o PSD e o PS. Entramos numa semana onde aquilo que parecia ser mais ou menos garantido, que era o Partido Socialista ganhar as eleições... Favas contadas? Não seriam favas contadas porque haveria ainda, apesar de tudo, uma grande incógnita que era... Havia uma diferença de 9 e 10 pontos percentuais. Não, as sondagens quiseram apresentar essa vitória como garantida, mas nas circunstâncias atuais isso não eram favas contadas porque, como António Costa está a repudiar diariamente os antigos parceiros da geringonça, havia uma grande incógnita no ar que era, ainda que o Partido Socialista vença as eleições, como é que vai governar? E esse mistério ainda não se dissipou, porque o Partido Socialista... Nesta reta final ainda tem possibilidades de ganhar. Portanto, nesta fase nós estamos numa total indeterminação. Pode o PSD ganhar, pode o Partido Socialista ganhar. A questão da governabilidade futura mantém-se e para os dois lados também. Não é só para António Costa, porque se Rui Rio for o próximo Primeiro-Ministro e não tiver uma maioria parlamentar suficiente com os apoios da Iniciativa Liberal e do CDS, também não sabemos o que é que o Rui Rio vai fazer com o Chega se precisar do apoio parlamentar do Chega. Portanto, a indeterminação aumentou, nesse sentido, para quem vê as eleições como uma corrida, tornaram-se mais estimulantes. As eleições não são uma corrida, são uma decisão sobre o governo e a oposição parlamentar que nós vamos ter nos próximos anos para cuidar, coordenar, acautelar o bem comum dos portugueses. Não é uma mera corrida. Por isso essas citações das sondagens a mim o que é que tu nunca me deixam que particularmente Mas apesar de tudo, as ansioso. sondagens dão sempre uma orientação da Claro. tendência de voto. O que é que tu achas que sucedeu nas últimas 2 semanas para de repente o PS começar a perder tanto espaço e o PSD aparecer colado ao PS? Há um indicador que é sempre fundamental para percebermos, além das sondagens com as intenções de votos por partidos, há sempre um indicador que é essencial ter para perceber se há mudança no ar ou não há, que é o índice de rejeição ao Primeiro-Ministro em funções e ao partido em funções. Neste caso seria o Partido Socialista e António Costa. Eu nunca tive, no passado tive, mas agora não tive desta vez acesso a dados fidedignos sobre esses índices de rejeição. Nós todos tínhamos uma intuição de que essa rejeição pessoal a António Costa e política ao Partido Socialista teria aumentado de 2019 para cá, por várias razões. Nós podemos especular sobre as causas, e isso é uma mera especulação, mas os sintomas dessa rejeição que eu e a maior parte das pessoas intuía, era que hoje há muito maior disponibilidade para se tratar de determinadas críticas ao Partido Socialista, à governação do Partido Socialista e à governação de António Costa, que antigamente não havia. Até há um ano havia temas que eram anátema. Tratar na comunicação social, eu dou-te um exemplo. O colapso do Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia. Eu sei por experiência própria, porque eu fui das primeiras pessoas, eu e outras pessoas, a alertar para o que estava a acontecer e a resistência imensa que havia sempre. Mas continua a haver, continua a ter jornalistas a escreverem que isto correu É verdade, bem. mas isso atenua bastante. O outro ponto, o sucesso económico destes últimos anos. Desde 2016 até, digamos assim, o verão de 2021, acho que podemos dizer isso com toda a confiança, era que havia uma grande história de sucesso económico. Pronto, as pessoas podiam dizer que era a política anti-austeridade de António Costa, aquela efabulação que se instalou. Outros poderiam atribuir outras razões, mas que havia uma grande história de sucesso económico. Sim. E que, portanto, todos os males económicos eram atribuídos ao período da Troika. Subitamente, e foi muito subitamente, a partir do verão de 2021, essa hegemonia desmoronou-se. Começou-se a falar com toda a vontade, e nos meios de comunicação social normais, da imigração que continuou, que no final não estiveram confinadas aos anos 2011, 2014. E imigração de pessoas qualificadas. Qualificadas e não qualificadas. O colapso nos rankings europeus de Portugal, não só na medida mais abstrata do PIB per capita, mas nos salários.
A questão da fiscalidade brutal sobre os portugueses mais pobres, não estamos a falar dos mais ricos, mas da fiscalidade dos portugueses mais pobres. Ou seja, um conjunto de trunfos que a propaganda socialista tinha conseguido manter intactos começaram a desmoronar-se. Isso teria que ser consequência de alguma rejeição. Agora, eu sinceramente também não sabia se era muita, se era pouca. Intuíamos que haveria alguma. Olhando para as sondagens, o que é mais perplexizante? É que nós, com aquele tracking poll da CNN e da Pitagórica, não é? Da Pitagórica, aquilo que é mais perplexizante é que este colapso ocorre num intervalo de 3 ou 4 dias. Quer dizer, um país não passa a rejeitar com esta intensidade um Primeiro-Ministro e um partido. Mas por isso é que eu te perguntei, o que é que tu achas que aconteceu? Nestes 3 ou 4 dias, do ponto de vista do país, não aconteceu nada. Pode ter acontecido do ponto de vista das sondagens, que é uma coisa diferente. Eu acho que esta rejeição acumulou-se ao longo do verão de 2021, outono de 2021, e claro, estas coisas também contam o caráter desastroso da campanha que o Partido Socialista está a levar a cabo. Cabe agora dizer, deixa-me só dizer isto, Camilo, que eu já tinha dito isto há 1 ou 2 semanas num canal de televisão, mas quero dizer aqui, António Costa devia ter despedido a equipa de campanha que tem e de preparação para os debates há muito tempo. Pois. Porque não sei quem é que ele foi buscar, mas o Partido Socialista costuma apostar sempre forte nos peritos nestas coisas. E depois de tantos debates, depois de tantos discursos, depois de tantas mudanças de mensagens que nós assistimos, há uma coisa que nós podemos garantir. O Partido Socialista não pode ganhar as eleições. Mas que esta campanha para António Costa e para o Partido Socialista foi uma calamidade ao nível de 2015. Portanto, também aí lá o Partido Socialista terá de fazer as contas e pensar se quer manter as mesmas pessoas que fez esta campanha para outras campanhas futuras. Mas isso é lá com eles, não é comigo. Se calhar haverá razões fortes para manter. Lá deverá ter as suas razões fortes. Deixa-me só acrescentar isto. Para além desta grande indeterminação, que é fundamental nestas eleições, quem é que vai ganhar? Não é? Quem será o próximo Primeiro-Ministro? E até pode acontecer, como aconteceu em 2015, ganhar um partido e o Primeiro-Ministro vir da liderança do outro partido derrotado, até pode acontecer. Mas também é importante politicamente ver o resto do panorama partidário. Quer dizer, não é indiferente saber quem vai ser o terceiro partido em Portugal. Não é. Em 2019 foi o Bloco de Esquerda. Este ano pode não ser o Bloco de Esquerda e isso é politicamente importante. É importante perceber se alguns partidos conseguem, ou melhor, falham, fracassam em obter representação parlamentar. Nomeadamente o CDS. É importante perceber o CDS ficar reduzido a um deputado ou não ter deputados. Mas o CDS sempre teve... Foi muito difícil na sondagem da RTP, sondagem. Na sondagem da RTP havia a possibilidade do CDS nem sequer eleger nenhum deputado. Ora, é muito importante refletir sobre isso. Interessa à democracia portuguesa o desaparecimento total de um partido? Já voltamos a isso. Vasco, qual é o teu take sobre esta reta final da campanha? Estás surpreendido com esta inversão de tendência, esta distância entre o PS e o PSD? Estou. Eu nos últimos dias tenho tido alguma dificuldade. Vejo-te cético. Não é cético, é desinteressado. É uma coisa diferente. Isto é muito mais grave. Não, nos últimos dias, de facto, tenho feito, enfim, um esforço, porque sei que estava aqui hoje com os meus amigos, fiz algum esforço. Mas devo dizer que esta campanha é uma das coisas mais chatérrimas que eu assisti até hoje. Quer dizer, não há nada de significativo que mobilize as pessoas. Tudo isto é uma pobreza. Mas não estás de acordo com o Miguel quando ele diz que a campanha do PSD nesse aspecto está muito melhor do que a do Partido Socialista? Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse que a do Partido Socialista era uma calamidade. Não fiz considerações nenhumas sobre a campanha do PSD. Acho igual. As boas campanhas têm sido os pequenos partidos, o resto acho eu, mais por acaso, igual. tenho uma opinião diferente. Acho que a campanha do PSD está muito profissional e está a explorar aquilo que as pessoas gostam em Rui Rio, que é a sua genuinidade. Pois, sim. Que António Costa não consegue fazer. É isso. Mas a política fica reduzida a isso, estamos Mas isto mal. era a minha introdução. Sim. Isto para dizer que nós temos a tendência para seguir estas coisas com alguma atenção, porque é isto, enfim, claro, que fazemos. E, portanto, eu duvido que os portugueses estejam muito interessados nesta campanha. Eu não sei, porque nós temos a tendência para olhar para todas as palavras,
todos os actos eleitorais, eu duvido muito que as pessoas estejam interessados. E, portanto, eu não sei se esse desinteresse não diz muito sobre os resultados, os prováveis resultados. Agora, é certo, 2 ou 3 coisas que, a meu ver, são gritantes. Uma é que Rio não é tão mau como parecia. Isto não quer dizer que seja fantástico. Isto quer dizer que, enfim, não é assim tão mau. Não é tão mau. Surpreender, não sei se está, mas não é assim tão mau. Outra é Costa está completamente cansado, desgastado, perdido. Diz uma coisa hoje, outra amanhã. Sim, num tom mete-se com intelectuais que lhe tramam a vida, não é? Com coisas como nazizinho e não sei o quê. Há aqui alguma desorientação do Partido Socialista. Agora, eu partilho desta dúvida do Miguel. Portanto, estas coisas estão presentes num quadro, não é? O desgaste está presente num quadro de relativa indiferença da população em geral. E mais 1 milhão, ou o que é que vai estar confinado e poderá não votar, etc. Portanto, o quadro não é, a meu ver, não é um quadro simpático para realizar eleições. Agora, dito isso, eu também acho que aquilo que aconteceu com as sondagens em 3 dias é um bocado esquisito. Não é? Essa correção... Mas o que é que tu achas que está por trás disso? Eu acho que está por trás disso várias coisas. Acho com margens, intervalos de erro tão grandes, com 17% a 20% de indecisos. Acho que as sondagens provavelmente não querem dizer nada. Mas tu não achas que essa mudança pode ter precisamente a ver com o facto do elevado número de indecisos começar a tomar posição à medida que nos aproximamos das eleições? Não me parece que isso aconteceria em 3 dias e nos 3 dias em que concorreu. Quer dizer, os indecisos têm a tendência para decidir pouco antes do acto eleitoral. Portanto, se fosse daqui a 3 ou 4 dias, sim, acreditaria. Mas os debates foram muito esclarecedores desta vez. Não me parece. Os debates, eu vi algumas sondagens saídas após os debates que indicavam, por exemplo, que o António Costa tinha ganho. Não sei se foram assim tão esclarecedores. Quer dizer, mas eu não sei muita coisa. O meu ponto é esse. É que nós estamos a comentar coisas pouco palpáveis, com exceção, mais uma vez, com exceção das campanhas dos pequenos partidos, e a meu ver o Chega e a Iniciativa Liberal vão ter um ótimo voto, o CDS, pelas razões, aliás, que tu disseste esta manhã, mais difícil. Agora, no que diz respeito ao PS e ao PSD, não me parece que as pessoas também achem que há uma grande diferença entre os partidos que os leva a mobilizar e irem às urnas. E, portanto, eu não tenho nenhuma intuição sobre os resultados. Eu acho que é possível o PSD ganhar, com certeza que será, mas também o PS, aliás, acho mais provável o PS ganhar, apesar de tudo, ser o partido mais votado. Mas é possível que o PS seja o partido mais votado com uma configuração maioritária à direita, o que levanta um conjunto de problemas que, presumo, vamos falar a seguir. Não é? Sim. Miguel, tu dizias há bocado que não estavas de acordo com a ideia que o PS estava a fazer uma boa campanha. Não, por esta razão. Há aqui dois aspectos que temos que separar. Há a campanha da gestão da imagem do partido e do líder que está a concorrer, o modo como as coisas são organizadas, as cores, as palavras, os crachás, as arruadas, os comícios. Seja lá o que for. Isso tudo é importante numa sociedade de espetáculo, com certeza. Só pode negar isso quem também nunca esteve metido na política. Eu deixo isso de parte. Porque as campanhas mais profissionais a que eu assisti, por exemplo, de Sócrates em 2009, foram um desastre para o país. E, portanto, pode haver até aqui uma relação inversa entre o profissionalismo da campanha e aquilo que nós pretendemos de umas eleições, que é escolher um bom pessoal governante, liderança e um programa para pôr o país como deve ser. Portanto, eu vou deixar isso de parte. Quanto ao resto, o que eu digo é que o PSD não tem um projeto político neste momento para apresentar ao país. O PSD tem um conjunto de incertezas que apresenta e que as expõe ali para, enfim, tem de contrariar o Partido Socialista. Olha, se nós sentimos que as pessoas acham que há muitos impostos em Portugal, vamos aqui propor um programa de redução do IRC e depois do IRS. Não vale a pena virem para cima de mim com aquela justificação que o Rio tem dado de que faz primeiro o IRC
porque é para estimular as empresas, porque elas criam emprego para as pessoas e só depois é que é o E o que é que tu IRS. tens contra essa A tese? razão não é essa. A razão é que reduzir o IRC em 2 pontos custa muito menos dinheiro do que fazer aquilo com o IRS. Pronto, não gosto quando cantem canções de embalagem, já não tenho idade para Mas isso. ele diz que não se pode mexer no IRS neste momento. Não, ele diz que é por causa das empresas, que as empresas criam emprego e por isso isso tem prioridade. Não, tem prioridade porque sabe-se mais ou menos que alguma coisinha se pode fazer naqueles anos, depois logo em 2024 logo se vê. E há um ponto que para mim é fundamental, e que toca com aquilo que eu estava a falar sobre os partidos mais pequenos, à esquerda e à direita, que não são irrelevantes aqui. Isto não é só entre o PS e o PSD. Então explica lá. Só há um tema, nestas eleições, em que PS e PSD estão de acordo. Só há um. E estão de acordo que vão fazer um assunto estrutural, com certeza, não estamos a falar de detalhes. Sim. Só há um tema estrutural em que estão ambos de acordo que vão fazer na próxima legislatura, com certeza. É a regionalização. Rio Isso e Costa... deixa-me apavorado. Não, pronto, mas espera lá. Falta uma semana para chegar às eleições. PS e PSD, um deles vai ganhar, e o outro vai ser o partido mais votado, estão de acordo quanto a um tema, que não é pequeno, para se fazer nesta legislatura. Não é no futuro improvável, é nesta legislatura. Sobre esse assunto, Costa e Rio não falam. Por isso, tem de se exigir a Costa e a Rio, não é o que é que acham da regionalização, como perguntaram ao Rui Rio nos debates, o que é que ele acha. E depois ele até deu aquela resposta de, se for como as regiões autónomas, não pode ser. Nem seria constitucional, ele está a ser, não sei se é genuína a palavra, mas deve ser outra. Eles têm ambos a obrigação de nos dar detalhes. Agora, para as pessoas saberem fazer as suas escolhas. Porque nem todos os partidos que estão a ir a jogo são a favor da regionalização. Portanto, as pessoas também têm de se poder pronunciar em que as pessoas podem não dar nenhuma importância ao tema da regionalização. Mas quem der? E Iniciativa Liberal à direita que apoia a regionalização. Sim, a Iniciativa Liberal e o PSD apoiam a regionalização. Mas há outros dois partidos, neste caso à direita, o CDS e o Chega, que não são. Depois, à esquerda, enfim, o Partido Comunista é a favor da regionalização. Sim. Os outros nem sequer se pronunciaram. Por exemplo, Rui Tavares com o LIVRE vai a jogo para ser eleito. E, em princípio, as sondagens dão pelo menos um deputado do LIVRE a ser eleito em Lisboa. Vamos ver, mas é à partida assim. Ainda não disse nada sobre o assunto. O Bloco de Esquerda, no caos que tem sido, porque pior que o Partido Socialista, só a campanha do Bloco de Esquerda, no caos que tem sido a liderança de Catarina Martins nestes últimos meses, convém nós sabermos o que é que o Bloco de Esquerda quer fazer quanto à regionalização. E, enfim, o PAN, que é um partido que tem grupo parlamentar, entre 2019 e até agora teve grupo parlamentar, não sabemos se vai sequer eleger um representante, mas é provável que eleja, também convém pronunciar-se sobre isso. Porque esse tema vai mesmo acontecer. A redução do IRS, que a Iniciativa Liberal e o PSD prometem, eu não sei se vai acontecer. Mas a regionalização, dado que há essa confluência de apoio dos dois maiores partidos, e portanto temos a certeza absoluta que haverá maioria parlamentar para se fazer um referendo sobre a regionalização, sobre isso temos a certeza, sobre as outras não temos, mas sobre isso temos. Convém que os partidos se pronunciem. Deixa-me só acrescentar mais uma coisa sobre os confinados. Eu fiquei muito contente também com a evolução, esqueci-me de mencionar isso, fiquei muito contente com a evolução da discussão sobre a questão das centenas de milhares de pessoas que vão estar em isolamento. Sim. E o exercício do direito de voto. Pois. E digo isto porquê? Porque há 3 semanas, quando o assunto começou a ser levantado, eu constatei, porque eu até tinha proposto que se houvesse um número como 800 mil pessoas ou 1 milhão de portugueses em isolamento, que as eleições teriam de ser adiadas, o Parlamento faltou ao seu dever quando legislou sobre a preparação destas legislações. Claro. Faltou gravemente. E foi o Partido Socialista que faltou e os outros partidos todos também. E teve muito tempo, foram todos. Todos os partidos. Foi uma inconsciência total dos nossos representantes, do nosso Parlamento, portaram-se muito mal e agora veio o parecer, nós não falamos sobre isso ainda, o parecer da PGR, da Procuradoria-Geral da República, pedido pelo Governo acerca disto. E é muito simples o que a Procuradoria-Geral da República diz sobre o que se estava a pensar fazer, que era proibir as pessoas de ir votar, como fizeram nas presidenciais. A Procuradoria-Geral da República diz uma coisa muito simples. É ilegal. Claro. É inconstitucional reter as pessoas em casa que estão em isolamento, inibindo o seu direito de voto. Miguel, então não foi no ano passado porquê? E o que eu estou a dizer, e era essa a conclusão que ia tirar. Para as pessoas perceberem que nas presidenciais foram violados os direitos constitucionais de centenas de milhares de pessoas. Eu não fui votar, estava com Covid em casa. Pronto.
Desta vez, felizmente houve pressão, não graças aos nossos políticos, não graças aos partidos da oposição, mas à discussão que se gerou fora do sistema político, que forçou o governo e os outros partidos todos agora a terem de fazer estes remendos que, convenhamos, também são uma treta. Por uma hora para os que estão em isolamento irem votar, quando, lembrem-se, a inconsciência do Parlamento, PSD, PS, CDS, todos os partidos de iniciativa liberal, toda a gente, Bloco de Esquerda, Partido Comunista, foi de tal ordem que nós tínhamos uma hora mais para votar nas autárquicas. Lembram-se? No início de outubro. Quando a epidemia era até residual. Agora que vamos ter eleições em janeiro, atendendo à experiência que tivemos em janeiro do ano passado, que foi uma calamidade nacional, retirou-se a hora extra da preparação legal do enquadramento jurídico das eleições. Portanto, há menos tempo para as pessoas irem votar. E depois quiseram compensar isso com esta história do voto antecipado. Foi uma falta e uma falha grave dos nossos representantes. Os representantes não podem aparecer só nas 72 ou 200 horas antes do ato eleitoral. Quem é deputado tem a função de zelar pelos interesses do povo português o mandato inteiro, assim como quem está no governo. Vasco, olhando para toda esta atrapalhada à volta das eleições, porquê que o Parlamento não fez uma alteração à lei eleitoral nos últimos 22 meses, pelo menos? Não faço ideia. Quer dizer, não se compreende. Partilho as interrogações do Miguel. Agora, o que me parece é que tudo isto, quer dizer, grão a grão, nós começamos a ter a noção de que, de facto, há uma grande irresponsabilidade no regime. Que o regime, nestas coisas, pelo menos, revela uma decadência muito grande. E isto parece-me ser parte da razão que eu não vejo um interesse grande em relação a estas eleições. Agora, o que é curioso, não é? Porque nós andamos neste programa há talvez há um ano, não é? Há quase um ano. E esta governação tem sido um desastre, em todos os sentidos. Mas neste aspecto todos os partidos estiveram mal, porque nenhum deles... Sim, mas é esse o ponto. Com o desastre que foi esta governação, eu não compreendo a campanha que está a ser feita pelos partidos da oposição. Eu recebi hoje um folhete do PSD e dizia-se: Rui Rio é um bom gestor dos dinheiros públicos. Ok. Espera-se, quer dizer, é esse o pressuposto. Agora é curto, não é? Quando a gente diz, eu vou para lá fazer a mesma coisa do que o outro tipo, só que um bocadinho melhor, sou melhor gestor. É curto como projeto. E, portanto, a relevância disto é... quer dizer, eu estou um pouco interessado com os resultados, pelos resultados de domingo. O que eu acho que vem aí é uma incapacidade, ou tanto à esquerda como à direita, de governar. Portanto, eu acho que a ingovernabilidade se vai instalar, ainda por cima, no momento em que se antecipa problemas profundos com a inflação, com o aumento de juros, com o problema estrutural. A economia vai começar a crescer pouco mais de 2%. Claro. E essas coisas, a meu ver, são relevantes, mas está-se a falar de uma melhor gestão do modelo que nos trouxe até aqui. Quer dizer, eu quero mesmo salientar isto, é que os dois grandes partidos estão a dizer vamos continuar a fazer o que fizemos nos últimos 20 anos. Isso é que não pode ser, a meu ver. Não é? Acho que algumas ideias interessantes têm sido lançadas à direita pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, no que diz respeito à economia, mas... até que ponto é que vai ser possível conciliar essas ideias com o compromisso com o status quo revelado pelo PSD? Tenho dúvidas que seja. Alguns analistas e mesmo pessoas que vão falando sobre o assunto começam a manifestar dúvidas de que vale a pena a direita ganhar agora as eleições porque vai governar o país nesse enquadramento macroeconómico que estás a dizer. Mas se for assim, as coisas ainda podem agravar-se. Qual é a tua opinião? As coisas vão se agravar independentemente de ser a direita ou a esquerda no poder no próximo ano. Agora, se for a direita no poder e se continuarem a pensar, se o PSD continuar a pensar que vai fazer o mesmo que o país tem feito nos últimos 20 anos, então, obviamente, vamos ter uma situação muito difícil e as pessoas vão achar, acho
creio eu, as pessoas, o eleitorado vai achar que, afinal de contas, tanto faz PS ou PSD. Isso é a pior coisa que pode acontecer ao sistema político, porque há diferenças, ou deveriam haver diferenças, entre um projeto de direita e um projeto de esquerda. A partir do momento em que nós temos uma certa rotatividade no poder, em que tanto faz um é melhor gestor do que outro, então, se calhar, daqui a um ano o PS tem um líder que promete ser melhor gestor. E isto é curto. Não me parece que haverá condições, de facto, para inverter os problemas do país. E a redução, é indicativo aquilo que o Miguel disse, a redução do IRC não é a solução. Quer dizer, o país precisa, as famílias precisam de uma redução do IRS. Mas o Joaquim Sarmento vem, numa entrevista, a semana passada, a dizer isso não podemos fazer porque não há folga. Não, há folga, há. Mas se a gente parte do pressuposto que todos os gastos... Mas há folga onde, Vasco? Eu também não é estou fácil. folga. Não, mas com certeza que há folga. Quer dizer, quando se diz que não há folga, o que se está na prática a dizer é que não vamos alterar a estrutura de custos do Estado. Portanto, se assim é, não há folga. Ou seja, se vamos fazer a mesma coisa que o PS faz, então não há folga. Pois, claro que não há folga. E isso me preocupa, que daqui a um ano estejamos aqui novamente a dizer que o país não cresce, que a inflação é isto, que as famílias aquilo, e não há alternativa. Miguel, esta questão da oportunidade da governação à direita, faz sentido reivindicar um governo à direita agora, sabendo que vêm aí tempos difíceis? Eu tenho uma visão um bocadinho diferente sobre os tempos que nos esperam. Claro que estamos sempre tão rodeados de incerteza, que são sempre conjecturas e especulações que amanhã podem já esfumar-se. Mas eu vejo a coisa de outra maneira. Eu acho que o ano 2022 vai ser um ano em que tudo isto vai andar muito disfarçado. Quer seja o PS a ganhar, quer seja o PSD a ganhar. Nós vamos ter ainda o efeito de ressalto que veio de trás, já tivemos outros programas aqui no dia D a explicar isso, não vale a pena estar a voltar ao tema, mas vamos ter em 2022 o ano de maior crescimento económico até deste ciclo. Sim. E vamos ter um desemprego baixo. E depois cai para 2%. Depois cai para ali abaixo, nós já sabemos que isso faz parte da nossa decadência socialista destes anos todos. Mas para este ano, 2022, que é o ano em que o próximo governo vai exercer as suas funções, portanto vai haver crescimento. Isto se não houver um colapso qualquer da epidemia, que seja catastrófico, mas esperamos que não. Mas se o ano correr como se espera que corra, então nós teremos muito crescimento económico e baixo desemprego. Para um país como o nosso, de baixas expectativas, isso já é muito. E isso vai disfarçar tudo. Todos, Costa, Rio, no poder, vai disfarçar tudo. Ou seja, isso vai adiar até um ano. E depois ainda há outra coisa, eu esqueci de mencionar isso, que é importantíssimo. Vai ser este ano que se vai gastar muito dinheiro. O próximo governo, PSD ou PS, vai gastar muito dinheiro, a fundo perdido e mal escrutinado, por um programa que já foi desenhado pelo governo do Partido Socialista, pode ter alguns ajustes, não vai já ter muitos, já não há tempo para isso. Portanto, aquilo vai ser gasto sobretudo no setor público e com muito pouco escrutínio. E vai ser muito dinheiro. Portanto, isto no ano de 2022 vai ser uma coisa até bastante alegre, certamente até ao final do verão. Ficam lá os problemas todos. E são 6 meses. São 6 meses, talvez 9, talvez 12 meses, mas por aí. Ficam lá os problemas todos. O Vasco pôs o dedo na ferida uma questão fundamental. Nesta campanha em que houve tantos debates, tantas entrevistas, tanta atenção a um país que está ultra endividado e que teve uma assistência financeira, de facto, os partidos da oposição, nem vou falar do Chega, porque para o Chega então não existe restrição orçamental. Para o Chega nem sequer existe restrição orçamental. Gastamos o que quisermos, cortamos os impostos que quisermos, não há restrição orçamental. Parece o Bloco de Esquerda. Mas a Iniciativa Liberal não se atreve a falar em cortes na despesa do Estado para financiar aqueles cortes nos impostos. Diz que virá ali muito crescimento económico. E é o crescimento económico que depois paga o corte nos impostos. Bem, cortes nos impostos daquela dimensão não se pagam no curto prazo com o crescimento económico. O PSD diz mais ou menos a mesma coisa para financiar o corte de impostos. Porquê? Porque toda a gente quer, a Iniciativa Liberal não quer expandir o ritmo de crescimento das despesas correntes, mas nos planos que estão no PSD, bem, se não há aceleração do ritmo da despesa corrente, há pelo menos uma manutenção do crescimento da despesa corrente que vem de trás. O Rio diz, com razão, que os profissionais do SNS merecem melhores carreiras e melhores salários. Isso é mais despesa corrente.
diz que os professores merecem muito mais do que têm tido até agora. Isso é mais despesa corrente. Podia ser compensado com reduções nas despesas correntes. Mas aí o PS não se atreve a dizer nada. Portanto, nós estamos a regressar à política à portuguesa do início do século. De 2000, 2001, Eu 2002. reparei que nenhum de vocês até agora falou na entrevista do José Sócrates. Quem? Na entrevista do José Sócrates. Os políticos, eu já não sou político, mas se eu fosse político podia dizer que eu não comento casos de justiça. A justiça que... A não ser quando é apanhado nas escutas a falar do caso de Casa Pia. Estamos a falar Não, mas José Sócrates para mim continua a ser, não é uma entidade política que está Não, mas ali. eu não estou a falar de caso de justiça, estou a falar caso da de entrevista justiça. dele. Estou a falar da entrevista. Eu sei, eu estou a falar da entrevista também. E não achas que a entrevista dele é uma ajuda brutal à direita? Que Qualquer, lembrou às pessoas o quão mau é a maioria absoluta do Partido Socialista. qualquer aparição de José Sócrates na televisão é uma ajuda à direita depois de José Sócrates ter sido preso pela primeira vez em 2014. Eu recordo, aqueles que nos veem que são mais novos, que José Sócrates muito provavelmente estava a preparar uma candidatura à presidência da República antes de ser preso. É verdade. Não era por considerar-se que era impopular no país, porque só não se candidataria. Sim. Era porque achava que tinha boas possibilidades. É o desenlace do processo judicial de José Sócrates que acaba por destruí-lo politicamente. Mas tu não achas que ele enterrou António Costa? É mais a sua maioria absoluta, com a entrevista que teve. António Costa traiu José Sócrates depois de ter sido o seu grande aliado político. Por Notou-se isso na entrevista. Por conveniência, António Costa e os que rodeiam António Costa neste momento. O núcleo duro de António Costa desde 2015 até agora era o núcleo duro de José Sócrates. E isso não vai mudar com Pedro Nuno Santos, atenção. É o mesmo, nesse aspecto é o mesmo. A rede de ligações, de amizades que havia na altura, que foram todas desfeitas. Portanto, José Sócrates, como pessoa vingativa que é, quer ter estas oportunidades de mostrar a quem o traiu, de que pode estragar-lhes a vida, pode dificultar a vida. Eu acho que nós fazemos um favor ao país de não falar nele. Acho que não se deve falar no José Sócrates. Não, quer dizer, não acho que Sócrates hoje tenha grande impacto. Quer dizer, as pessoas olham e dizem, não, Sócrates. Mas não achas que isso lembrou ao país o mau papel da maioria absoluta do Partido Socialista? Não, é como se o professor Cavaco Silva aparecesse, isso também não lembrava as maiorias absolutas. Não, acho que não tem significado. Acho que isto é uma coisa da bolha mediática. Sim, nós estamos a chegar à parte final do programa e eu ainda tenho que dar tempo ao... Posso só dizer uma coisa sobre a intervenção do Miguel? O Miguel disse uma coisa muito importante, que o PSD basicamente não quer mudar nada em termos de despesa, etc. Aliás, vai acentuar despesa se as promessas não vai, porque depois não vai poder cumprir aquelas promessas. Não, mas isso é outra coisa. Agora, o problema é depois, com essas promessas, com esses compromissos, com o eleitorado, como é que depois se gera um entendimento à direita com partidos que prometem o contrário? Quer dizer, os compromissos eleitorais da Iniciativa Liberal não são os mesmos, em termos de despesa e de programas sociais, não são os mesmos que os compromissos do PSD. Como é que isto tudo depois se vai casar depois do acto eleitoral? Nem do Chega, que também tem uma propensão para alimentar. Mas eu acho que a melhor coisa que pode acontecer ao Chega é ficar de fora de uma coisa dessas, porque... eu, se fosse o André Ventura, jamais, quer dizer, viabilizaria, obviamente, um governo através da abstenção, mas jamais entraria num acordo com os restantes partidos de direita ou entrava num governo desses. Porque o espaço de oposição para André Ventura aumenta brutalmente para as eleições seguintes se ele estiver fora. Portanto, eu não vejo... o Chega a entrar num governo, numa geringonça à direita. Acho que é um dilema difícil para eles, mas deixa-me só dizer isto, Camilo. Acho que há expectativa neste momento no PSD e na Iniciativa Liberal de, com certeza, num cenário otimista, evidentemente, que não será o central dos cálculos das respectivas lideranças, mas de poder haver uma maioria parlamentar de direita só com esses dois partidos, Iniciativa Liberal e PSD. E isto para corroborar uma coisa que o Vasco diz que é muito importante. E por enquanto ainda é um se. Na América é quase uma certeza já. Na Europa ainda é um se. Os dados na Alemanha em dezembro foram muito preocupantes, da inflação, muito preocupantes, mas ainda não sabemos se aquilo é permanente. Se for permanente, e se vier a inflação naquela dimensão... Vamos explicar aqui o gráfico hoje da inflação europeia. A inflação homóloga em dezembro na Alemanha foi 24,2%, o que é uma coisa que não havia provavelmente desde os anos 50 na Alemanha. Mas, homóloga, isso não quer dizer que a inflação já esteja toda a esse nível. Há aí diferenças. Mas... o que eu ia dizer é que se isso for para valer e vier o reflexo no mercado de obrigações,
Não há maneira nenhuma de cumprir aqueles programas. Claro. Não há maneira nenhuma do PSD cumprir o seu programa, nem a Iniciativa Liberal de cumprir o seu programa. Claro. Vão ter de governar, proteger o país e calar. Claro. Bom, antes de irmos ao discurso do Presidente Macron, queria ouvir a vossa opinião. Este é o último dia D, antes do dia 30, onde vamos fazer uma edição especial, a começar às 20h30, para falarmos, comentar as eleições. Mas gostava de ouvir o vosso veredito. Quem é que vai ganhar, Miguel? Bem, eu, enfim, condicionado absolutamente pelas sondagens, eu há 3, 4 semanas diria que ganharia o Partido Socialista com maioria relativa, portanto sem maioria absoluta. Também nunca alimentei aquelas loucuras que se dizia que o PS estava à beira da maioria absoluta. Eu neste momento acho que o PS tem uma genuína possibilidade de vencer. Acho que tem uma genuína possibilidade de vencer. Agora importa perceber se, ficando ali quase empatados, PS e PSD, provavelmente, a que nível de votação ficam, a que nível de presença parlamentar fica. Isso também pode fazer muita diferença. Se é um nível forte, se é um nível que cai mais em baixo. Sobre isso eu sugeri àquelas pessoas que votam nas circunscrições onde o seu partido não vai poder eleger deputados, que votem no partido que vai eleger em todas as circunscrições, que pode fazer toda a diferença. O PST pode passar de 96 deputados para 105. Mas eu acho que os portugueses hoje têm muita escolha, têm mais escolha do que tinham no passado, à direita e à esquerda. Sem dúvida, mas o raciocínio aqui da coligação útil pode fazer uma diferença muito grande. Vaz. Não tenho nenhuma previsão, porque, em parte, porque estas eleições com o Chega e a Iniciativa Liberal são altamente imprevisíveis e, portanto, eu admito que o PS possa ganhar por poucos ou que o PSD possa ganhar por poucos, não sei. Mas sei uma coisa, quem ganhar vai ter muita chatice pela frente. Tu ainda querias falar de Emmanuel Macron? Queria, porque um dos temas que pura e simplesmente não se tem discutido nestas eleições é o tema europeu. E isto é particularmente bizarro porque eu ainda sou do tempo em que, entre 2011 e 2015, qualquer coisa que acontecia em Portugal imediatamente tinha uma ligação à Europa e transportávamos imediatamente uma discussão sobre a Europa e sobre os alemães e sobre as regras orçamentais e sobre tudo e mais alguma coisa. Entretanto, parece que isso era tudo uma farsa. Já passou. Primeiro já passou. A Europa já não existe, podemos discutir aqui as nossas coisinhas, quando o país está quase tão dependente da Europa como estava entre 2011 e 2014, quando estava sob o programa de assistência. Agora, isso é particularmente bizarro, não só quando nós estamos a atravessar uma crise que pode ter consequências gravíssimas na nossa fronteira a leste, neste caso a fronteira da Ucrânia com a Rússia, não necessariamente da União Europeia, mas enfim, e em que os países europeus estão a ter uma conduta... Vamos ver se nós daqui por uns meses não estamos a lamentar amargamente a falta de liderança, sobretudo alemã, que tem sido vergonhosa, mas também do resto dos países que, por simplesmente, se têm demitido das obrigações que têm com os nossos parceiros europeus a leste. Europeus dentro da União Europeia, porque nós não estamos só a falhar à Ucrânia, estamos a falhar às democracias que são Estados-membros da União Europeia com tanto direito como Portugal. Mas o Macron foi ao Parlamento Europeu, a França inicia agora a presidência europeia da União Europeia. Para as pessoas que não sabem, a União Europeia no Conselho há uma presidência fixa, permanente, que é protagonizada por uma pessoa em particular, neste caso é o Charles Michel, que é dos liberais, mas há sempre um país que fica a seu cargo. Portugal teve há um ano a presidência que é rotativa entre todos. Neste caso é o francês e nós vamos ter eleições presidenciais em França, em abril e depois maio na segunda volta, não é? Ou talvez maio, a primeira e segunda volta. Mas ainda na presidência francesa da União Europeia. Portanto, esta presidência é não só a de Macron, como é de campanha eleitoral de Macron. Portanto, é muito mais importante do que foi a presidência portuguesa, que foi basicamente assinar papéis aqui em Lisboa. Macron foi ao Parlamento Europeu fazer um discurso de grande impacto sobre os planos da França, que neste momento, dado que com a saída de Merkel a Alemanha está, do ponto de vista externo, claro, totalmente à deriva. Ele ainda está a ver onde é que põe os pés. Não, o governo alemão está totalmente à deriva. Como alguém dizia, não é uma questão de eles não terem uma opinião sobre os assuntos externos. É de dentro do governo haver 5, 6, 7 opiniões que depois vão variando no mesmo dia. Exatamente. Portanto, é um desnorte total e vai continuar assim, dada a natureza daquela coligação. Portanto, Macron, neste momento, manda na União Europeia. Não manda nos dinheiros, por enquanto. Mas no resto manda. E ele foi lá falar do resto. Ele não foi falar sobre regras orçamentais, que ele também quer rever, mas aqui não pôs discurso. Eu quero só chamar a atenção só 3 ou 4 pontos que eu destaquei aqui. Primeiro, ele diz que já tem um acordo com a Alemanha para atribuir ao Parlamento Europeu, isto é uma matéria constitucional, não é brinquedo nenhum,
O direito de iniciativa legislativa quer dizer, até agora o Parlamento Europeu verdade. não podia iniciar propostas de lei. Pois não. Isso cabia sempre à Comissão Europeia, que tinha esse monopólio. Um tema destes Uma reconfigura mudança do travejamento constitucional europeu. reconfigura a Constituição da União Europeia. Não é uma brincadeira. Não é disso menos. A juntar a isto depois as listas transnacionais que ele quer levar por diante. Depois ele diz assim, rever a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A União Europeia tem uma espécie de Declaração dos Direitos Fundamentais que é tão vinculativa aos Estados-membros como os próprios tratados. Havia dois países que tinham exceções, que era a Polónia e o Reino Unido. O Reino Unido, entretanto, saiu. Só a Polónia é que não está sujeita a isto. Todos nós estamos. E é muito importante, uma carta muito importante de direitos fundamentais para proteger todos os portugueses. Mas o que é que ele quer fazer nessa revisão? Ele quer colocar lá, como também já foi colocada na Constituição francesa, a proteção do ambiente. Isto agora está na moda, pôr na Constituição os direitos ambientais. Mas depois ele diz esta coisa notável. O reconhecimento, ele quer pôr na Carta dos Direitos Fundamentais o reconhecimento ao direito ao aborto. Do direito ao aborto. Independentemente agora de se as pessoas são a favor ou contra o aborto. Eu nem sequer vou discutir isso. Porquê é que na União Europeia do futuro próximo não são os Estados nacionais com as suas populações que devem decidir se o aborto é legal, se não é ilegal ou se é legal em que circunstâncias? É a União Europeia centralizadamente que vai, através dos tribunais, forçar esta homogeneização das políticas dos Estados? Está a jogar à esquerda. Está a jogar à esquerda, mas enfim... Se calhar é um dos novos direitos humanos. Atenção, nós temos que fechar o programa. Mas deixa-me para além da hora. só dizer isto, porque eu puxei o problema vai também querer introduzir aqui a história do salário mínimo comum, etc. Sim. Mas, e também ele propõe uma nova vaga de alargamento, já agora isso também é importante, ele propõe uma nova vaga de alargamento para que entrem na União Europeia, Montenegro, Sérvia, muito provavelmente a Macedónia do Norte, tem que se dizer Macedónia do Norte, e Kosovo. Enfim, não sabemos o que é que vai acontecer à Bósnia, que está ligada à máquina há tantos anos, não sabemos o que é que há de fazer aquilo, mas vai haver um novo alargamento de acordo com a vontade europeia. Mas depois ele diz isto. E eu proponho agora uma reconfiguração da segurança europeia. Repare, ele está a dizer isto no momento em que os russos estão às portas de Kiev. Propõe uma grande reconfiguração da segurança europeia, que não tem de ser necessariamente discutida com os americanos, que ele diz que é decidida entre os europeus, e depois conversada com os americanos, para entrar num diálogo com a Rússia. E ele diz que defende este diálogo há muito tempo. É verdade, ele defende o diálogo com a Rússia há muitos anos. O que ele não percebe é que este é o pior dos momentos para iniciar um diálogo onde nós vamos reconfigurar as nossas prioridades de segurança externa à luz das exigências de Putin. Das ameaças. Mas tu levas o Macron muito a sério, Miguel. Quer dizer, eu levo o Macron muito a sério por uma razão, porque não há outra liderança na Europa neste momento. Não há, mas não há liderança, coisíssima nenhuma na União Europeia. Agora, é curioso o discurso, porque a chamada reconfiguração da segurança europeia, proposta por Macron, é aquilo que já existe. Ele está a dizer, o que ele diz no discurso é que temos de reconfigurar a segurança assente nos princípios de há 30 anos atrás, não é? Da soberania dos Estados, etc, etc, etc. Bom, sim. É justamente isso que os russos dizem que não querem. Quer dizer, as propostas que os russos, a propósito da Ucrânia, submeteram, é o oposto daquilo que Macron está tenho que lhes cortar o pio, porque nós já estamos muito para além da hora. Como lhe dizia há bocadinho, este é o último dia D, antes das eleições. No dia 30, a partir das 20h30, nós vamos estar aqui também neste estúdio a fazer uma edição especial. Será uma edição especial do dia D. E depois, a partir das 10h30, teremos uma edição especial do Think Tank também, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, para tentarmos fazer um bocado de luz sobre aquilo que se vai passar em Portugal. Bom, até lá, e dizendo-lhe que depois mantemos o programa de segunda-feira também, depois de fazermos o dia D especial no dia 30, quero desejar-lhe uma boa semana, desejar que reflita muito bem e vote ainda melhor, e também sabe que o dia D é um programa criado aqui na Cor do Dinheiro para debater o país à direita. Fique bem, para o final o pedido de sempre, colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Até dia 30, às 23h30. Muito obrigado.